Olha, eu vou te dizer uma coisa que pode doer, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Enquanto você está aí se sabotando com hábitos que te envelhecem 10, 15 anos mais rápido, tem mulheres da sua idade que estão sendo desejadas, admiradas e vivendo uma segunda juventude que você nem imagina ser possível. E sabe o que é pior? Você pode estar perdendo tempo precioso achando que isso é apenas genética, quando na verdade são escolhas diárias, pequenas e silenciosas, que estão roubando sua vitalidade, sua beleza e sim, vou falar sem rodeios, sua capacidade de ser vista como mulher poderosa e desejável. Isso mesmo que você ouviu, e se você não prestar atenção no que eu vou te contar hoje, você pode acordar daqui a alguns anos e perceber que deixou passar o momento de reverter isso, e aí, minha querida, vai ser muito mais difícil. Deixa eu te contar uma coisa que acontece todos os dias no meu consultório. Chega uma mulher linda, entre 45 e 60 anos, bem vestida, inteligente, batalhadora, que criou filhos, construiu carreira, segurou a barra da casa, e ela senta na minha frente e me diz com os olhos cheios de lágrimas: Doutora Ana Beatriz, eu olho no espelho e não me reconheço mais. Eu me sinto invisível. Meu marido mal olha para mim. Eu sinto que envelheci da noite para o dia. E sabe o que eu percebo quando começo a conversar com essas mulheres incríveis? Que não é a idade que está fazendo isso com elas. Não é o tempo, é uma combinação de hábitos silenciosos, de escolhas aparentemente inofensivas, que foram se acumulando e criando um efeito devastador. E o mais triste, essas mulheres são valiosas, são potentes, são cheias de vida, mas estão literalmente se apagando sem perceber. Você já parou para pensar quantas vezes você se colocou em último lugar? Quantas vezes você deixou de cuidar de si mesma porque tinha que cuidar de todo mundo? Quantas noites você dormiu mal porque estava preocupada com os problemas dos outros? Quantas refeições você fez correndo, comendo qualquer coisa sem nem sentir o gosto da comida? Pois é. E enquanto você fazia tudo isso, achando que estava sendo forte, que estava dando conta, seu corpo estava cobrando a conta. E essa conta, minha amiga, ela vem com juros altíssimos. Ela vem na forma de rugas profundas, de olheiras permanentes, de uma pele sem vida, de um corpo cansado, de uma energia que simplesmente sumiu. E o pior de tudo, ela vem na forma de invisibilidade, aquela sensação horrível de que você não é mais vista, não é mais desejada, não é mais valorizada. E eu preciso que você entenda uma coisa muito importante agora, antes que seja tarde demais. Se você continuar com esses hábitos que eu vou revelar aqui, você não está apenas envelhecendo mais rápido, você está perdendo sua identidade como mulher. Você está abrindo espaço para que outras mulheres que estão cuidando de si mesmas, que estão se valorizando, ocupem o lugar que deveria ser seu. E não me venha com esse papo de que isso é superficial, de que o que importa é o interior. Claro que o interior importa, mas sabe o que acontece quando você não cuida do seu exterior? Quando você não se sente bem com você mesma, o seu interior também adoece. Sua autoestima despenca, sua confiança vai embora. E aí você entra numa espiral descendente que é muito difícil de sair. Agora me escuta bem, porque isso aqui é sério. Se você tem um relacionamento e você continuar se negligenciando, se continuar com esses hábitos que estão te envelhecendo precocemente, você está literalmente empurrando seu parceiro para os braços de outra mulher. Eu sei que isso dói ouvir, eu sei que parece cruel, mas eu sou médica, sou psiquiatra e eu lido com a realidade humana todos os dias. E a realidade é que os homens são visuais. A realidade é que eles precisam sentir desejo.
E se você não está se cuidando, se você está se deixando envelhecer mais rápido do que deveria, você está apagando a chama do desejo. E sabe quem vai acender essa chama de novo? Aquela colega de trabalho dele que tem a mesma idade que você, mas que está radiante, vibrante, cheia de energia. Aquela mulher que ele encontra na academia, que tem 50 anos, mas parece ter 35. E não adianta você ficar com raiva dela. A culpa não é dela. A responsabilidade é sua. É sua obrigação cuidar de você mesma, não pelo seu marido, não pelos outros, por você. Porque você é valiosa. Porque você merece se sentir linda, poderosa e desejada. E se você está solteira, achando que já passou da idade de ser desejada, que não vai mais encontrar ninguém, deixa eu te dar uma notícia, você está completamente enganada. Mas sabe o que vai fazer você continuar solteira? Sabe o que vai fazer você ficar invisível no mercado de relacionamentos? É você mesma se sabotando com esses hábitos que estão te envelhecendo. Porque enquanto você está aí se entregando, se deixando, tem mulheres da sua idade ou até mais velhas que estão arrasando, que estão sendo disputadas, que estão vivendo romances incríveis, e a diferença entre você e elas não é genética, não é sorte. São escolhas. São hábitos. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje. Mas antes de eu revelar quais são esses 4 hábitos mortais que estão roubando seus melhores anos, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Na verdade, faça por você mesma. Se você está assistindo isso e está sentindo que eu estou falando diretamente com você, se você está percebendo que precisa dessa transformação, eu quero que você se inscreva nesse canal agora. Não deixe para depois. Porque esse tipo de conteúdo, esse tipo de verdade nua e crua que eu estou te entregando aqui, você não vai encontrar em qualquer lugar. Eu não estou aqui para te vender ilusão. Eu não estou aqui para te dar tapinha nas costas e dizer que está tudo bem. Eu estou aqui para te sacudir, para te acordar, para te dar as ferramentas reais que vão transformar sua vida. Então se inscreve agora, ativa o sininho, porque eu posto conteúdo novo toda semana e você não pode perder. E deixa um comentário aqui embaixo me contando qual desses hábitos você reconhece em você. Pode ser sincera. Esse é um espaço seguro. Somos todas mulheres aqui, todas na mesma batalha, todas querendo ser a melhor versão de nós mesmas. Agora vamos ao que interessa. Vamos falar desses 4 hábitos que estão literalmente roubando sua juventude, sua vitalidade, sua beleza. E eu vou te explicar não só quais são esses hábitos, mas principalmente o que está acontecendo no seu corpo, na sua mente, nas suas células, quando você pratica esses hábitos. Porque quando você entende a ciência por trás disso, quando você entende o estrago que está fazendo, aí sim você consegue ter a motivação real para mudar. Não é só uma questão de vaidade, é uma questão de saúde, é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de você se sentir viva, potente, desejável. E olha, eu vou te dizer uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas que é a mais pura verdade. O tempo está passando, cada dia que você adia essa mudança, cada semana que continua com esses hábitos destrutivos, é um tempo precioso que você está perdendo. E diferente do dinheiro que você pode recuperar, o tempo você não recupera. As células que estão morrendo agora, o colágeno que está se degradando agora, a energia vital que está se esvaindo agora, tudo isso tem um limite de recuperação. Quanto mais você espera, mais difícil fica. Então, se tem uma hora para você prestar atenção, para você realmente se comprometer com você mesma, essa hora é agora. Porque sabe o que vai acontecer se você não fizer nada? Se você continuar exatamente do jeito que está, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai olhar no espelho e vai ver que piorou. Você vai perceber que aquelas ruguinhas ficaram mais profundas, que aquela flacidez aumentou.
que aquele cansaço virou crônico e aquela invisibilidade se tornou permanente. E aí você vai se arrepender de não ter agido quando teve a chance. Você vai se arrepender de ter assistido esse vídeo e não ter feito nada com a informação. E o pior, você vai ver outras mulheres da sua idade ou até mais velhas, radiantes, vibrantes, vivendo a vida que você queria estar vivendo e vai perceber que poderia ser você, mas não é, porque você escolheu não agir. E tem mais, se você está num relacionamento que já está morno, que já está sem graça, onde você já não se sente desejada, deixa eu te contar o que vai acontecer se você não mudar agora. Seu marido, seu companheiro, ele vai começar a prestar atenção em outras mulheres. Se é que já não começou, ele vai começar a comparar, ele vai começar a fantasiar. E um dia, quando aparecer uma oportunidade, quando aparecer uma mulher que o faça sentir vivo de novo, que o faça sentir desejo de novo, ele vai embora. Ou pior, ele vai ficar, mas vai estar emocionalmente com outra. E você vai ficar ali naquela relação morta, se sentindo rejeitada, se sentindo feia, se sentindo velha, enquanto ele está vivendo uma vida paralela, seja real ou na fantasia dele. E sabe o que é mais triste? É que isso poderia ser evitado. Isso poderia ser completamente diferente se você tomasse as rédeas da situação agora. Porque, deixa eu te explicar uma coisa sobre os homens, já que eu estudo comportamento humano há décadas e já atendi milhares de casais. Os homens não traem porque a outra é mais bonita. Os homens não vão embora porque a outra é mais jovem. Os homens se afastam quando a mulher que está do lado deles se apaga, quando ela para de se cuidar, quando ela para de se valorizar, quando ela se torna invisível até para ela mesma. Porque se você não se vê, se você não se valoriza como você espera que ele te veja, que ele te valorize, o desejo começa em você. A atração começa em você. Quando você se cuida, quando você se ama, quando você irradia vitalidade, isso é magnético, isso atrai, isso mantém a chama acesa. Mas quando você se abandona, quando você se entrega a esses hábitos destrutivos, você está literalmente matando o desejo, a atração, a paixão. E não me venha com desculpa de que você não tem tempo, de que você tem muitas responsabilidades, de que você precisa cuidar de todo mundo. Porque, sabe o que eu vou te dizer? Isso é autossabotagem. Isso é você se escondendo atrás de desculpas porque tem medo de se comprometer com você mesma. Tem medo de falhar. Tem medo de descobrir que você é capaz de muito mais. Todas nós temos as mesmas 24 horas no dia. A diferença é a prioridade. E se você não está se colocando como prioridade, você está dizendo para o universo, para o seu corpo, para a sua mente que você não é importante, que você não merece. E aí, seu corpo responde de acordo. Ele envelhece mais rápido. Ele adoece, ele se apaga. Mas chega de eu ficar te assustando, embora tudo que eu disse seja verdade, você precisa entender a gravidade da situação. Agora eu vou te dar a solução. Eu vou te revelar quais são esses 4 hábitos e, mais importante ainda, eu vou te ensinar exatamente o que fazer para reverter isso, para recuperar sua vitalidade, para voltar a se sentir linda, poderosa, desejável, para reconquistar seu brilho. E olha, não é complicado. Não precisa de muito dinheiro, não precisa de procedimentos estéticos caríssimos. O que precisa é de consciência, de compromisso, de ação. Então presta muita atenção agora, porque o que eu vou te contar pode literalmente mudar a sua vida. O primeiro hábito que está te envelhecendo mais rápido do que qualquer outra coisa e que provavelmente você nem percebe que está fazendo é a privação crônica de sono. Eu sei, você já ouviu isso 1000 vezes. Mas deixa eu te explicar de um jeito que você nunca ouviu, de um jeito que vai fazer você realmente entender o estrago que isso está fazendo. Quando você não dorme bem,
quando você dorme menos de 7 horas por noite, quando você tem um sono de má qualidade, seu corpo entra num estado de estresse crônico. E o que acontece quando seu corpo está estressado? Ele libera cortisol. E o cortisol, minha querida, é o hormônio do envelhecimento. Ele literalmente destrói o colágeno da sua pele. Ele aumenta a inflamação no seu corpo. Ele faz você acumular gordura na barriga. Ele bagunça seus outros hormônios. Ele prejudica sua memória. Ele diminui sua libido. Ou seja, a falta de sono não está só te deixando com olheiras. Ela está te transformando numa versão envelhecida, cansada, sem graça de você mesma. E sabe o que é pior? Quando você não dorme bem, você acorda cansada, irritada, sem energia. E aí o que você faz? Você enche a cara de café. Você come porcaria para ter energia rápida. Você fica de mau humor com todo mundo. Você não tem disposição para se exercitar. Você não tem paciência para se cuidar. E aí você entra num ciclo vicioso que é devastador. A falta de sono leva a maus hábitos alimentares, que levam ganho de peso, que leva a baixa autoestima, que leva a mais estresse, que leva a dormir ainda pior. É uma espiral descendente que está te destruindo por dentro e por fora. E olha, eu vou te contar uma coisa que eu vejo direto no consultório e que é de partir o coração. Mulheres que estão num relacionamento morto, sem sexo, sem intimidade, e quando eu investigo, descubro que tanto ela quanto ele estão exaustos, estão dormindo mal há anos. E aí não tem libido que resista, não tem desejo que sobreviva. Porque o desejo sexual, a atração, a vontade de se entregar para o outro, tudo isso precisa de energia, precisa de vitalidade. E quando você está cronicamente cansada, cronicamente estressada por falta de sono, seu corpo simplesmente desliga essa função. Porque para ele sobreviver é mais importante do que reproduzir. Então, se você está se perguntando por que você não sente mais desejo, por que você não tem mais vontade de sexo, por que você se sente apagada, olha para o seu sono. Aposto que você está dormindo mal há anos. E não adianta você me dizer que não consegue dormir porque tem insônia. Porque na maioria das vezes a insônia é causada por hábitos ruins. Você fica no celular até tarde, com aquela luz azul entrando direto nos seus olhos e bagunçando sua melatonina. Você toma café depois das 3 da tarde. Você não tem uma rotina de sono. Você deixa o quarto quente demais, claro demais, barulhento demais, você vai para a cama com a cabeça cheia de preocupações e não faz nada para relaxar antes. E aí você diz que tem insônia, quando na verdade você está sabotando seu próprio sono. Então a primeira coisa que você vai fazer, a partir de hoje, se você realmente quer parar de envelhecer precocemente, se você realmente quer recuperar sua vitalidade, sua beleza, é tratar seu sono como prioridade máxima. Você vai estabelecer um horário fixo para dormir e para acordar todos os dias, inclusive nos finais de semana. Você vai criar uma rotina de relaxamento antes de dormir, um banho morno, uma leitura leve, uma meditação, o que funcionar para você. Você vai tirar todos os aparelhos eletrônicos do quarto. Você vai deixar o quarto escuro, fresco e silencioso. Você vai parar de tomar café depois do meio-dia. E você vai se comprometer a dormir, no mínimo, 7 horas por noite. No mínimo. 8 seria o ideal. E olha, eu sei que você pode estar pensando que não tem tempo para dormir 8 horas, que tem muita coisa para fazer. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que é mais importante? Passar mais 1 hora vendo bobagem na televisão ou nas redes sociais? Ou acordar amanhã com mais energia, mais bonita, mais disposta, mais viva? O que é mais importante? Ficar até tarde fazendo tarefas que poderiam esperar
ou investir na sua saúde, na sua beleza, na sua vitalidade. Você precisa entender que dormir não é perda de tempo. Dormir é o investimento mais importante que você pode fazer em você mesma. É durante o sono que seu corpo se regenera. É durante o sono que sua pele produz colágeno novo. É durante o sono que seus hormônios se equilibram. É durante o sono que sua mente se organiza e se fortalece. Então, se você quer parar de envelhecer precocemente, se você quer voltar a se sentir linda e poderosa, comece pelo seu sono. E tem uma coisa que eu preciso te contar, que é quase um segredo, mas que faz toda a diferença. Quando você dorme bem, quando você acorda descansada, você naturalmente faz escolhas melhores durante o dia. Você tem mais disposição para se exercitar, você escolhe alimentos mais saudáveis, você tem mais paciência com as pessoas, você se sente mais confiante. Isso aí irradia mais beleza. Porque a beleza verdadeira, aquela beleza que atrai, que magnetiza, não vem só de cremes e procedimentos estéticos. Ela vem de dentro. Ela vem de uma mulher que está bem consigo mesma. E você não consegue estar bem consigo mesma se você está cronicamente exausta. Agora vamos para o segundo hábito que está te envelhecendo rapidamente, e esse aqui é traiçoeiro porque a maioria das mulheres nem percebe que está fazendo, é o excesso de açúcar na alimentação. E quando eu falo açúcar, não estou falando só daquele açúcar que você coloca no café. Estou falando de todos os carboidratos refinados que você consome. Pão branco, massa, biscoitos, bolos, doces, refrigerantes, sucos industrializados e até aqueles alimentos que parecem saudáveis, mas estão cheios de açúcar escondido. E sabe o que o açúcar faz no seu corpo? Ele causa um processo chamado glicação, e a glicação, minha querida, é uma das principais causas do envelhecimento precoce. Deixa eu te explicar de um jeito simples. Quando você come açúcar em excesso, as moléculas de glicose se ligam às proteínas do seu corpo, especialmente ao colágeno e à elastina, que são as proteínas responsáveis por manter sua pele firme, lisa e jovem. E quando isso acontece, essas proteínas ficam rígidas, disfuncionais. Elas não conseguem mais fazer o trabalho delas. E o resultado? Rugas, flacidez, pele sem viço, manchas, ou seja, cada vez que você come aquele docinho, aquele pãozinho, aquele biscoitinho, você está literalmente envelhecendo sua pele por dentro. Você está destruindo o colágeno que você tanto quer preservar. E não para por aí. O excesso de açúcar também causa inflamação crônica no seu corpo. E a inflamação crônica é a raiz de praticamente todas as doenças, diabetes, doenças cardíacas, Alzheimer, câncer, artrite. Além disso, a inflamação faz você engordar, especialmente na região da barriga. Ela bagunça seus hormônios, ela prejudica seu sono, ela diminui sua energia, ela afeta seu humor, causando ansiedade e depressão. Ou seja, o açúcar não está só te deixando mais velha por fora, ele está te adoecendo por dentro. E olha, eu sei que o açúcar é viciante, eu sei que é difícil resistir, porque o açúcar ativa os mesmos centros de prazer no cérebro que drogas como a cocaína. Não é exagero, é ciência. Então, quando você sente aquela vontade incontrolável de comer doce, não é falta de força de vontade. É um vício real. Mas isso não significa que você não possa se libertar. Significa que você precisa tratar isso como que é um vício que está destruindo sua saúde e sua beleza. E sabe quando esse vício fica ainda pior? Quando você está estressada, cansada, ansiosa, porque aí seu corpo pede energia rápida e o açúcar dá exatamente isso. Ele dá um pico rápido de energia e de prazer, mas logo em seguida vem a queda. Você fica ainda mais cansada, ainda mais irritada, ainda mais ansiosa.
E aí você come mais açúcar e o ciclo continua. E enquanto esse ciclo continua, você está envelhecendo mais rápido, engordando, perdendo sua vitalidade, sua beleza, sua confiança. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a ler rótulos. Você vai ficar chocada com a quantidade de açúcar que tem em produtos que você nem imaginava. Você vai começar a substituir os carboidratos refinados por carboidratos complexos, arroz integral, batata doce, aveia, quinó. Você vai aumentar o consumo de proteínas e gorduras boas, porque elas te dão saciedade e estabilizam seu açúcar no sangue. Você vai comer mais vegetais, mais fibras, e quando bater aquela vontade doce, você vai comer uma fruta ou um quadradinho de chocolate amargo com pelo menos 70% de cacau, que tem muito menos açúcar e ainda traz benefícios antioxidantes. E olha, nos primeiros dias vai ser difícil. Você pode até ter sintomas de abstinência, dor de cabeça, irritabilidade, cansaço, mas isso passa. E quando passa, você vai se sentir incrível. Sua energia vai estabilizar, seu humor vai melhorar, sua pele vai começar a ficar mais bonita, mais luminosa, você vai começar a perder peso, especialmente aquela gordura teimosa da barriga, e você vai perceber que não precisa de açúcar para ser feliz. Que, na verdade, o açúcar estava te deixando infeliz, cansada, velha. E tem mais uma coisa importante que eu preciso te dizer sobre o açúcar e que tem tudo a ver com relacionamentos e desejo. O excesso de açúcar bagunça seus hormônios sexuais, ele aumenta a insulina, que por sua vez aumenta a testosterona nas mulheres, o que pode causar acne, pelos indesejados e até síndrome dos ovários policísticos. E ao mesmo tempo, ele diminui o estrogênio, que é o hormônio da feminilidade, da libido, da lubrificação. Ou seja, o açúcar está literalmente matando seu desejo sexual e sua feminilidade. Então, se você quer se sentir sexy, se você quer ter libido, se você quer ser desejada, você precisa cortar o açúcar da sua vida. Agora vamos para o terceiro hábito. E esse aqui é que muitas mulheres praticam achando que estão fazendo bem, mas na verdade estão se prejudicando enormemente. É o sedentarismo disfarçado. O que eu quero dizer com isso? Você pode até ir na academia 3 vezes por semana, pode até fazer uma caminhada de vez em quando. Mas se você passa o resto do dia sentada, você é sedentária. E o sedentarismo, minha querida, é um dos maiores aceleradores do envelhecimento que existe. Quando você fica muito tempo parada, sentada, sem se movimentar, seu corpo literalmente começa a se deteriorar. Sua circulação fica prejudicada, o que significa que menos oxigênio e menos nutrientes chegam nas suas células, inclusive nas células da sua pele, neometabolismo desacelera, o que faz você ganhar peso mais facilmente e ter menos energia. Seus músculos começam a atrofiar, o que causa flacidez e fraqueza. Seus ossos ficam mais frágeis, aumentando o risco de osteoporose. Sua postura piora, causando dores e fazendo você parecer mais velha. E sua mente também é afetada. O sedentarismo está diretamente ligado à depressão, à ansiedade e ao declínio cognitivo. E sabe o que é pior? Quando você não se movimenta, quando você não se exercita regularmente, seu corpo para produzir os hormônios e as substâncias que te fazem sentir bem, que te dão energia, que te mantêm jovem. A atividade física estimula a produção de endorfina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar.
Ela estimula a produção de hormônio do crescimento, que é essencial para manter seus músculos, sua pele e seus órgãos jovens. Ela melhora a sensibilidade à insulina, o que previne diabetes e ajuda você a manter um peso saudável. Ela fortalece seu sistema imunológico. Ela melhora seu sono. Ela aumenta sua libido. Ou seja, o exercício físico não é só para ficar com o corpo bonito, é para você se sentir viva, jovem, poderosa. E olha, eu não estou falando que você precisa virar uma atleta. Não estou falando que você precisa malhar 2 horas por dia. Estou falando que você precisa se movimentar, você precisa sair do sofá, você precisa subir escadas em vez de pegar o elevador, você precisa caminhar em vez de ir de carro para lugares perto, você precisa se alongar, se mexer, dançar, brincar. E sim, você precisa fazer exercícios mais intensos pelo menos 3 vezes por semana. Musculação, que é essencial para manter seus músculos e seus ossos fortes, e exercícios aeróbicos, que são essenciais para a sua saúde cardiovascular e para queimar gordura. E sabe o que acontece quando você começa a se exercitar regularmente? Você começa a se sentir mais confiante. Você começa a se olhar no espelho e gostar do que vê. Você começa a ter mais energia para fazer tudo na sua vida. Você começa a dormir melhor. Você começa a comer melhor porque seu corpo pede alimentos de qualidade. Você começa a se sentir mais sexy, mais desejável. E as pessoas ao seu redor percebem isso. Seu marido percebe. Os homens na rua percebem. Porque quando você se cuida, quando você está vibrante e cheia de energia, você irradia uma atração magnética. E tem uma coisa que eu preciso te contar, que é quase mágica. Quando você se exercita, principalmente quando você faz musculação, seu corpo libera substâncias que literalmente rejuvenescem suas células. É como se você estivesse tomando um remédio anti-idade de dentro para fora. Sua pele fica mais firme, seu rosto fica mais definido, seu corpo fica mais torneado. Você literalmente fica mais jovem. E não é ilusão. É ciência. Existem estudos que mostram que pessoas que se exercitam regularmente têm células biologicamente mais jovens do que pessoas sedentárias da mesma idade. Ou seja, você pode ter 50 anos no documento, mas ter células de 40, de 35, dependendo do quanto você se movimenta. Então, para de inventar desculpa. Para de dizer que não tem tempo. Para de dizer que está muito cansada, para de dizer que não gosta de academia, encontra uma atividade que você goste. Dança, natação, caminhada, musculação, pilates, yoga, o que for. Mas se mexe, porque cada dia que você passa parada é um dia a mais de envelhecimento precoce, é um dia a mais de perda de massa muscular, é um dia a mais de perda de vitalidade. E você não tem tempo a perder. E agora vamos para o 4º e último hábito. E esse aqui é talvez o mais importante de todos, porque ele afeta tudo: seu corpo, sua mente, suas emoções, seus relacionamentos. É o estresse crônico não gerenciado. E antes que você me diga que não tem como evitar o estresse, deixa eu te explicar uma coisa. O estresse em si não é o problema. O problema é o estresse crônico. Aquele que nunca vai embora. Aquele que você carrega 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o problema maior ainda é quando você não faz nada para gerenciar esse estresse. Quando você simplesmente aceita viver assim, tensa, ansiosa, preocupada, sobrecarregada, porque o que o estresse crônico faz com você é devastador. Ele mantém seu corpo num estado constante de alerta, como se você estivesse sempre em perigo. E quando seu corpo está nesse estado, ele libera cortisol o tempo todo. E o cortisol, como eu já te disse, é o hormônio do envelhecimento. Ele destrói
o colágeno da sua pele. Ele faz você acumular gordura na barriga. Ele bagunça todos os seus outros hormônios, incluindo os hormônios sexuais, o que diminui sua libido e sua feminilidade. Ele prejudica seu sono. Ele enfraquece seu sistema imunológico, fazendo você ficar doente com mais facilidade. Ele prejudica sua memória e sua concentração. Ele aumenta o risco de depressão e ansiedade. E ele acelera o envelhecimento de todas as suas células. E sabe o que é pior? O estresse crônico te deixa feia. Não é só uma questão de saúde. É estético mesmo. Quando você está cronicamente estressada, você fica com aquela cara cansada, com aquela expressão tensa, com aquelas rugas de preocupação na testa e entre as sobrancelhas. Você fica com olheiras profundas. Sua pele fica sem vida, opaca, cheia de imperfeições. Seu cabelo começa a cair. Você engorda, especialmente na barriga, e você perde aquele brilho nos olhos, aquela energia que atrai as pessoas. Você fica literalmente apagada. E olha, eu sei que você tem motivos para estar estressada, eu sei que você tem responsabilidades, eu sei que você tem contas para pagar, filhos para criar, trabalho para dar conta, casa para cuidar. Eu sei que a vida não é fácil, mas sabe o que eu vou te dizer? Se você não aprender a gerenciar seu estresse, se você não colocar limites, se você não cuidar da sua saúde mental e emocional, você vai quebrar. Você vai adoecer. Você vai envelhecer precocemente. E aí você não vai conseguir cuidar de ninguém, porque você mesma vai estar destruída. Então você precisa entender que cuidar de você, que gerenciar seu estresse, não é egoísmo, é necessidade, é sobrevivência. E é a única forma de você continuar sendo uma mulher forte, capaz, presente para quem você ama. Porque uma mulher esgotada, estressada, adoecida, não consegue ser boa mãe, boa esposa, boa profissional. Ela só consegue sobreviver. E você não nasceu para só sobreviver. Você nasceu para viver plenamente. Então, o que você vai fazer para gerenciar seu estresse? Primeiro, você vai aprender a dizer não. Você vai parar de querer dar conta de tudo sozinha. Você vai delegar. Você vai pedir ajuda. Você vai colocar limites nas pessoas que sugam sua energia. Segundo, você vai incluir na sua rotina práticas que acalmam o seu sistema nervoso. Meditação, respiração profunda, yoga, caminhadas na natureza, hobbies que você gosta. Terceiro, você vai procurar ajuda profissional se precisar. Terapia não é frescura. Terapia é cuidado, é investimento em você mesma. E quarto, você vai se dar permissão para descansar, para não fazer nada de vez em quando, para simplesmente ser sem produzir, sem se cobrar. E tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer sobre estresse e relacionamentos. Quando você está cronicamente estressada, você não consegue se conectar emocionalmente com seu parceiro. Você não consegue ter intimidade. Você não consegue sentir desejo, porque seu corpo está em modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência não tem espaço para prazer, para conexão, para amor. Então, se você quer salvar seu relacionamento, se você quer voltar a sentir desejo, se você quer ter intimidade de novo, você precisa gerenciar seu estresse. Você precisa criar espaço na sua vida e na sua mente para essas coisas que realmente importam. E olha, quando você começa a gerenciar seu estresse, quando você começa a se cuidar emocionalmente, a transformação é incrível. Você começa a se sentir mais leve. Você começa a sorrir mais. Você começa a ter
paciência com as pessoas, você começa a enxergar a beleza nas pequenas coisas, você começa a se sentir grata. E quando você está nesse estado, você fica linda, você irradia uma luz que atrai as pessoas, você fica magnética, porque a beleza verdadeira não vem de uma pele perfeita ou de um corpo perfeito. Ela vem de uma mulher que está em paz consigo mesma. Agora, antes de eu continuar e te dar ainda mais ferramentas práticas para você implementar tudo isso na sua vida, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Você está realmente prestando atenção? Você está realmente disposta a mudar? Porque, olha, eu posso te dar todas as informações do mundo, eu posso te explicar toda a ciência, eu posso te motivar, mas se você não tomar a decisão de agir, nada vai mudar. E daqui a um ano, você vai estar exatamente onde está agora, ou pior. Então eu preciso que você faça um compromisso comigo. Na verdade, faça um compromisso com você mesma. Você vai implementar pelo menos uma mudança hoje, não amanhã, não na segunda-feira, hoje. Pode ser melhorar seu sono, pode ser cortar o açúcar. Pode ser se mexer mais, pode ser começar a gerenciar seu estresse, mas tem que ser hoje, porque a mudança começa com uma decisão e a decisão precisa ser seguida de ação imediata. E olha, eu vou te dar uma dica poderosa que vai multiplicar seus resultados. Não tente mudar tudo de uma vez. Isso não funciona. Você fica sobrecarregada e desiste. Escolhe um hábito. O que você sentir que é o mais importante para você nesse momento e foca nele por pelo menos 21 dias, que é o tempo mínimo para começar a criar um novo hábito. Quando esse hábito estiver incorporado na sua rotina, quando ele se tornar automático, aí você adiciona o próximo. E assim você vai construindo tijolinho por tijolinho uma versão completamente nova de você mesma. Uma versão mais jovem, mais saudável, mais vibrante, mais confiante, mais desejável. E sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso? É que quando você começa a se cuidar, quando você começa a implementar essas mudanças, você não está só melhorando sua aparência física, você está transformando sua vida inteira. Você está se tornando uma mulher mais forte, mais segura, mais realizada. Você está se reconectando com sua essência, com sua feminilidade, com o seu poder. E isso muda tudo. Muda como você se relaciona com o seu parceiro, muda como você se relaciona com seus filhos, muda como você se posiciona no trabalho, muda como você se vê no espelho. Muda como você se sente todos os dias ao acordar. E deixa eu te contar uma coisa que eu vejo acontecer o tempo todo com minhas pacientes. Quando uma mulher começa a se cuidar de verdade, quando ela começa a se valorizar, algo mágico acontece nos relacionamentos dela. Se ela está num relacionamento morno, ele se reacende. O marido que mal olhava para ela volta a prestar atenção, volta a sentir desejo, volta a cortejá-la. E se ela está solteira, de repente começa a aparecer oportunidades, começam a aparecer homens interessados, porque ela está irradiando uma energia completamente diferente. Ela está irradiando confiança, vitalidade, feminilidade. E isso é irresistível. Mas olha, eu preciso te dizer uma coisa importante. Você não vai fazer isso para os outros. Você não vai fazer isso para o seu marido, para os homens, para a sociedade. Você vai fazer isso por você, porque você merece, porque você é valiosa, porque você tem o direito de se sentir linda, poderosa, desejável, independente de qualquer outra pessoa. E quando você faz isso por você, quando você se cuida porque você se ama, aí sim a transformação é real e duradoura, porque ela vem de dentro. E olha, eu sei que pode parecer difícil, eu sei que você pode estar olhando para a sua vida agora e pensando que está tudo uma bagunça, que você não sabe nem por onde começar. Mas deixa eu te dizer uma coisa,
Você é mais forte do que imagina. Você já passou por tanta coisa na vida. Você já superou tantos desafios. Você já provou para si mesma tantas vezes que é capaz. Então, por que agora seria diferente? Por que você não seria capaz de cuidar de si mesma, de se transformar, de se tornar a melhor versão de você? A verdade é que você é capaz. Você só precisa tomar a decisão. Você só precisa dar o primeiro passo. E eu vou estar aqui nesse canal toda semana te dando mais ferramentas, mais conhecimento, mais motivação. Porque eu acredito em você. Eu acredito no potencial de transformação que existe dentro de cada mulher. E eu sei que você pode ter a vida que você quer, o relacionamento que você quer, a autoestima que você quer. Você só precisa se comprometer. Agora, deixa eu te dar algumas estratégias práticas e específicas para você começar a implementar esses 4 pilares que eu te ensinei. Vamos começar pelo sono, que é a base de tudo. Você vai criar o que eu chamo de ritual do sono. 1 hora antes de dormir, você vai desligar todos os aparelhos eletrônicos. Eu sei que isso é difícil, eu sei que você está acostumado a ficar no celular até a hora de dormir, mas a luz azul desses aparelhos suprime a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então desligue tudo. Pegue um livro, tome um banho morno, faça alguns alongamentos suaves, tome um chá calmante como camomila ou melissa. Deixe seu quarto escuro, fresco e silencioso. Se precisar, use máscara de dormir e tampões de ouvido. E vá para a cama no mesmo horário todos os dias. Seu corpo vai começar a se acostumar e vai começar a produzir melatonina naturalmente nesse horário. E se você realmente tem insônia, se você deita e fica horas sem conseguir dormir, pode ser que você tenha algum desequilíbrio hormonal ou alguma deficiência nutricional. Falta de magnésio, por exemplo, é super comum em mulheres e causa insônia. Então vale a pena procurar um médico, fazer uns exames, ver o que está acontecendo. Mas na maioria dos casos, melhorar os hábitos de sono já resolve o problema. Agora vamos falar da alimentação, especialmente do açúcar. Você vai fazer um detox de açúcar. Por pelo menos 21 dias, você vai cortar todo o açúcar adicionado e todos os carboidratos refinados, nada de doces, nada de refrigerante, nada de pão branco, nada de massa. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que você vai sentir falta, mas eu prometo que depois desses 21 dias, você não vai mais sentir aquela vontade incontrolável. Seu paladar vai mudar e você vai se sentir tão bem, com tanta energia, com a pele tão bonita, que não vai querer voltar. E o que você vai comer? Você vai encher seu prato de vegetais, de preferência orgânicos. Você vai comer proteínas de qualidade, ovos, peixes, frango, carne vermelha, se você comer. Você vai comer gorduras boas, abacate, azeite, castanhas, sementes, coco. Você vai comer carboidratos complexos, batata doce, mandioca, arroz integral, quinó. E você vai comer frutas, mas com moderação, porque elas também têm açúcar, embora natural. Prefira frutas com baixo índice glicêmico, como frutas vermelhas, maçã, pera. E bebe água, muita água, pelo menos 2 litros por dia. A maioria das mulheres vive desidratada e nem percebe. E a desidratação causa cansaço, dor de cabeça, pele seca, rugas mais aparentes, retenção de líquido. Então bebe água, coloca uns gomos de limão, umas folhas de hortelã se você quiser dar um gostinho, mas bebe água. Agora vamos falar de exercício. Se você é completamente sedentária, não adianta você querer começar malhando 1 hora por dia. Você vai se machucar ou vai desistir. Começa devagar. Começa caminhando 30 minutos por dia, todos os dias. Depois de 2 semanas, aumenta para 40 minutos. Depois de mais 2 semanas,
aumenta para 50. E quando você estiver confortável com isso, adiciona a musculação. E olha, musculação não é opcional. Principalmente depois dos 40, você precisa de musculação para manter sua massa muscular, seus ossos fortes, seu metabolismo ativo. Então procura uma academia, contrata um personal se você puder, ou pelo menos assiste vídeos no YouTube e aprende os exercícios básicos. Mas faz musculação pelo menos 3 vezes por semana e se mexe durante o dia. Levanta da cadeira a cada hora e caminha um pouco. Dobre escadas. Faz alongamentos. Dança enquanto limpa a casa. Brinca com seus filhos ou netos. Qualquer movimento conta, porque o importante é você sair do sedentarismo. E agora vamos falar de gerenciamento de estresse, que é talvez o mais desafiador de todos. Você vai começar a meditar. Eu sei que você pode achar que meditação não é para você, que você não consegue ficar parada, que sua mente não para, mas é exatamente por isso que você precisa meditar. Começa com 5 minutos por dia. Senta num lugar confortável, fecha os olhos e foca na sua respiração. Quando sua mente devagar, e ela vai devagar, você gentilmente traz sua atenção de volta para a respiração. Faz isso todos os dias. Depois de uma semana, aumenta para 10 minutos. Depois de mais uma semana, aumenta para 15. E você vai perceber que sua mente vai ficando mais calma, mais clara. Você vai perceber que está reagindo menos, que está mais centrada, mais em paz. E você vai aprender a dizer não. Isso é fundamental. Você não pode continuar dizendo sim para tudo e para todos. Você não pode continuar se sobrecarregando. Então, da próxima vez que alguém te pedir algo que você não quer fazer, que você não tem tempo para fazer, você vai dizer não, sem se justificar, sem se desculpar. Só não. E você vai ver que o mundo não vai acabar. As pessoas vão continuar te amando. E você vai ter mais tempo e mais energia para cuidar de você. E você vai procurar terapia se precisar. Se você está sofrendo de ansiedade, de depressão, se você tem traumas não resolvidos, se você está num relacionamento tóxico, procura ajuda profissional. Não tem vergonha nisso. Tem força. Tem coragem e tem amor próprio. E olha, eu quero te falar uma coisa sobre amor próprio, porque eu acho que muitas mulheres não entendem o que isso realmente significa. Amor próprio não é ser egoísta. Amor próprio não é só fazer o que você quer. Amor próprio é você se tratar com o mesmo cuidado, com a mesma gentileza, com o mesmo respeito que você ama. É você se colocar como prioridade. É você defender seus limites. É você cuidar da sua saúde física, mental e emocional. É você se olhar no espelho e se aceitar com todas as suas imperfeições, com toda a sua história. E é você se comprometer a ser a melhor versão de si mesma, não para impressionar ninguém, mas porque você merece. E sabe o que acontece quando você desenvolve amor próprio de verdade? Você para de aceitar migalhas. Você para de aceitar relacionamentos que não te fazem bem. Você para de aceitar ser tratada com desrespeito. Você para de se comparar com outras mulheres. Você para de se sabotar e você começa a atrair coisas melhores para a sua vida. Você começa a atrair pessoas que te valorizam. Você começa a atrair oportunidades. Você começa a criar a vida que você realmente quer. E olha, eu sei que tudo isso pode parecer muito. Eu sei que você pode estar se sentindo sobrecarregada com tanta informação, mas respira. Você não precisa fazer tudo hoje. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa começar, você só precisa dar um passo de cada vez. E cada passo, por menor que seja, é um passo na direção certa. É um passo
em direção a uma versão mais saudável, mais feliz, mais vibrante de você mesma. E deixa eu te contar uma coisa que vai te motivar. Quando você começa a implementar essas mudanças, os resultados vêm rápido. Em uma semana de sono adequado, você já vai perceber diferença na sua energia e no seu humor. Em 2 semanas, sem açúcar, sua pele já vai estar mais bonita. Em 1 mês, se exercitando regularmente, você já vai estar mais forte, mais disposta. E em 3 meses fazendo tudo isso junto, você vai estar irreconhecível. As pessoas vão começar a te perguntar o que você está fazendo, porque você está diferente, porque você está mais bonita, porque você está radiante. E você vai saber que não é mágica, é compromisso, é amor próprio. É você finalmente se colocando como prioridade. E sabe qual é a melhor parte de tudo isso? É que você vai se sentir orgulhosa de si mesma. Você vai se olhar no espelho e vai gostar do que vê. Você vai sentir que está no controle da sua vida. Você vai sentir que é capaz. E essa sensação, minha querida, não tem preço. Ela vale mais do que qualquer elogio que você possa receber. Ela vale mais do que a aprovação de qualquer pessoa, porque ela vem de dentro. Ela é sua. Agora, eu quero falar sobre uma coisa que muitas mulheres negligenciam e que faz toda a diferença no processo de rejuvenescimento e de se sentir desejável, a sua energia sexual. Isso mesmo, sua libido, seu desejo, sua conexão com sua feminilidade. Porque quando você está vital, quando você está se cuidando, quando você está implementando todos esses hábitos que eu te ensinei, sua energia sexual naturalmente aumenta. E quando sua energia sexual está ativa, você fica magnética. Você atrai olhares. Você se sente viva. Mas o que acontece com a maioria das mulheres da sua idade? Ela simplesmente desiste da sexualidade. Elas acham que isso é coisa de mulher jovem. Elas acham que já passou a idade. E aí elas se fecham. Elas param de se arrumar. Elas param de se sentir sexy. Elas param de flertar. E aí elas realmente se tornam invisíveis. Porque a sexualidade não tem idade. O desejo não tem idade. A capacidade de atrair e de ser atraída não tem idade. O que tem é mulheres que desistiram de si mesmas. E você não vai ser uma delas. Você vai cultivar sua energia sexual. Você vai usar roupas que te fazem sentir bonita e sexy. Você vai cuidar do seu corpo não só por saúde, mas porque você quer se sentir desejável. Você vai flertar com seu marido ou com homens que te interessam se você é solteira. Você vai se permitir sentir desejo. Você vai se permitir sentir prazer, porque isso é seu direito. Isso é parte de ser uma mulher completa, realizada, viva. E olha, se você está num relacionamento e a vida sexual está morta, você precisa fazer algo a respeito. Você precisa conversar com seu parceiro. Você precisa reacender a chama. E a chama começa em você. Começa com você se cuidando, se valorizando, se sentindo sexy. Porque quando você se sente sexy, quando você está confiante, seu parceiro sente isso. E ele responde. Ele volta a te desejar. Ele volta a te ver como mulher, não só como mãe dos filhos dele ou como a pessoa que cuida da casa. E se você está solteira, não aceite ficar sozinha se você não quer estar sozinha. Você tem todo o direito de ter um relacionamento, de ter companhia, de ter intimidade. E você vai ter, quando você estiver irradiando essa energia de mulher que se cuida, que se valoriza, que está viva, porque os homens sentem isso. Eles são atraídos por isso. E não importa a sua idade. Existem milhões de homens
procurando mulheres maduras, experientes, confiantes. Então, para de se sabotar com essa história de que você já passou da idade. Você não passou de nada. Você está na sua melhor fase, se você escolher estar. E agora eu quero falar sobre algo que é muito importante e que muitas vezes é esquecido: a importância da comunidade, da conexão com outras mulheres. Porque quando você está nessa jornada de transformação, quando você está mudando hábitos, quando você está se redescobrindo, é fundamental ter apoio, é fundamental ter pessoas que te entendem, que estão passando pelo mesmo, que te motivam nos dias difíceis. E é por isso que eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade aqui no canal. Deixa seus comentários, conta sua história, compartilha suas dificuldades e suas vitórias. Porque tem milhares de mulheres aqui que estão na mesma jornada que você, e quando a gente se apoia, quando a gente compartilha, quando a gente se fortalece juntas, tudo fica mais fácil. Nós mulheres somos incrivelmente poderosas quando nos unimos. Então não faz essa jornada sozinha, faz parte da nossa comunidade. E olha, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Tudo que eu te falei aqui hoje não é teoria, não é achismo, é ciência. É baseado em anos de estudo, em anos de experiência clínica, em milhares de pacientes que eu atendi e que transformaram suas vidas. Então, quando eu te digo que você pode rejuvenescer, que você pode parar de envelhecer precocemente, que você pode voltar a se sentir linda e desejável, eu não estou te vendendo ilusão, eu estou te dando ferramentas reais que funcionam. Mas essas ferramentas só funcionam se você usar. Se você assistir esse vídeo, concordar com tudo que eu disse e não fizer nada, nada vai mudar. Você vai continuar exatamente onde está. E daqui a 1 ano, você vai estar pior. Porque o tempo não para. Seu corpo não para de envelhecer. Então, se tem uma hora para agir, é agora. E olha, eu vou te dar mais uma ferramenta poderosa que vai acelerar todos os seus resultados. É a visualização. Todos os dias, de preferência pela manhã, quando você acorda, e à noite, antes de dormir, você vai fechar os olhos e vai visualizar a versão de você que você quer se tornar. Você vai se ver radiante, vibrante, cheia de energia. Você vai se ver com a pele linda, com o corpo forte e saudável. Você vai se ver confiante, feliz, realizada. Você vai se ver sendo desejada, sendo admirada, sendo valorizada, e você vai sentir como é estar nesse corpo, nessa energia. Você vai sentir a emoção de já ser essa mulher. Porque seu cérebro não diferencia o que é real do que é imaginado vividamente. Quando você visualiza algo com emoção, com detalhes, repetidamente, seu cérebro começa a criar novos caminhos neurais. Ele começa a acreditar que isso é possível, e quando ele acredita que é possível, ele começa a te guiar nessa direção. Você começa a fazer escolhas alinhadas com essa visão. Você começa a se comportar como essa mulher que você quer ser. E aos poucos, você se torna ela. Então não subestima o poder da visualização. Faz isso todos os dias. Só 5 minutos pela manhã e 5 minutos à noite. E você vai ver a diferença que isso faz. E agora eu quero falar sobre algo que é crucial e que muitas mulheres ignoram. A importância de fazer check-ups regulares, de cuidar da saúde de forma preventiva. Porque não adianta você fazer tudo certo, dormir bem, comer bem, se exercitar, gerenciar o estresse, se você tem algum desequilíbrio hormonal não tratado, alguma deficiência nutricional, alguma doença silenciosa que está te sabotando por dentro. Então você vai marcar uma consulta
com um médico de confiança. Você vai fazer exames de sangue completos: hemograma, glicemia, insulina, perfil lipídico, função tiroidiana, vitamina D, vitamina D12, ferro, magnésio, zinco. Você vai checar seus hormônios, estrogênio, progesterona, testosterona, cortisol, porque depois dos 40 é super comum ter desequilíbrios hormonais e esses desequilíbrios causam exatamente os sintomas que você está sentindo: cansaço, ganho de peso, queda de cabelo, pele ruim, falta de libido, insônia, depressão. E se você descobrir que tem algum desequilíbrio, você vai tratar, seja com reposição hormonal bioidêntica, seja com suplementação, seja com mudanças no estilo de vida, mas você vai tratar, porque você merece se sentir bem, você merece ter energia, você merece ter qualidade de vida. E olha, eu sei que tem muito tabu em relação à reposição hormonal, tem muita desinformação. Mas deixa eu te dizer como médica que a reposição hormonal bioidêntica, quando bem indicada e bem acompanhada, pode ser transformadora. Ela pode literalmente te dar sua vida de volta. Pode acabar com os fogachos, com a insônia, com a secura vaginal, com a falta de libido, com o ganho de peso, com a depressão. Então não descarta essa possibilidade. Conversa com um médico especializado. Informa-te e toma a decisão que for melhor para você. E já que estamos falando de saúde, deixa eu te falar sobre suplementação. A maioria das mulheres tem deficiências nutricionais, mesmo comendo bem, porque nossos alimentos hoje são mais pobres em nutrientes do que eram antigamente. Então vale a pena suplementar alguns nutrientes essenciais. Vitamina D, que é fundamental para a imunidade, para a saúde óssea, para o humor. Ômega 3, que é anti-inflamatório e essencial para a saúde cerebral e cardiovascular. Magnésio, que ajuda no sono, no estresse, na saúde muscular. Colágeno, que ajuda na saúde da pele, dos cabelos, das unhas, das articulações. E um bom multivitamínico, para cobrir qualquer outra deficiência. Mas olha, não sai tomando suplemento por conta própria, sem orientação. Faz os exames, vê o que você realmente precisa e suplementa com orientação médica. Porque excesso de alguns nutrientes também pode ser prejudicial. E agora eu quero falar sobre algo que é frequentemente ignorado, mas que faz toda a diferença na sua aparência e na forma como você se sente. Sua postura. Quando você anda curvada, com os ombros caídos, com a cabeça baixa, você não só parece mais velha, você também se sente mais velha. Você passa uma energia de derrota, de cansaço, de desistência. E as pessoas percebem isso. Seu marido percebe. Os homens percebem. Você mesma percebe quando se olha no espelho. Então você vai começar a prestar atenção na sua postura. Você vai andar ereta, com os ombros para trás, com a cabeça erguida, com o peito aberto. Você vai ocupar espaço, você vai se mover com confiança. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você não só parece mais jovem e mais confiante, você realmente se sente mais jovem e mais confiante. Porque existe uma conexão direta entre sua postura e seu estado emocional. Quando você muda sua postura, você muda como se sente. E para melhorar sua postura, você precisa fortalecer os músculos das costas e do core. E adivinha o que faz isso? Musculação, pilates e yoga. Então, mais um motivo para você se mexer, para você se exercitar. E já que estamos falando de aparência, deixa eu te falar sobre cuidados com a pele. Porque não adianta você fazer tudo certo por dentro se você não cuida da pele por fora. Então você vai ter uma rotina básica de skincare. Limpar, tonificar, hidratar, proteger do sol, protetor solar todos os dias, sem exceção, mesmo em dia nublado, mesmo dentro de casa, porque o sol
é o maior causador de envelhecimento precoce da pele. E se você puder investir um pouco mais, usa um sérum com vitamina C pela manhã, que é antioxidante e ilumina a pele, e usa um creme com retinol à noite, que é o único ingrediente comprovadamente eficaz para reduzir rugas e melhorar a textura da pele. Mas começa devagar com o retinol, porque ele pode irritar no início. E bebe água, hidrata a pele por dentro também. E come alimentos ricos em antioxidantes, frutas vermelhas, vegetais verdes escuros, chá verde, porque a beleza da pele vem de dentro para fora. E agora eu quero falar sobre algo que é fundamental, mas que muitas mulheres negligenciam, a importância de ter propósito, de ter algo que te motiva, que te faz levantar da cama todos os dias com vontade. Porque quando você não tem propósito, quando você não tem algo que te apaixona, você murcha, você envelhece, você se apaga. Então, se você está naquela fase da vida em que os filhos já cresceram, em que você já não tem tanto trabalho, em que você se sente meio perdida, sem saber qual é seu papel, você precisa encontrar um novo propósito. Pode ser um hobby que você sempre quis ter, pode ser um trabalho voluntário, pode ser aprender algo novo, pode ser começar um negócio, pode ser viajar, pode ser o que for, mas precisa ser algo que te empolga, que te desafia, que te faz sentir viva. Porque quando você tem propósito, quando você tem paixão por algo, você irradia uma energia, você fica interessante, você fica atraente, você fica jovem, independente da sua idade. Porque juventude não é uma questão de anos, é uma questão de atitude, de curiosidade, de vontade de viver. Então, para de usar a idade como desculpa. Para de achar que você já fez tudo o que tinha que fazer na vida. Você ainda tem tanto para viver, tanto para experimentar, tanto para descobrir. Mas você só vai viver tudo isso se você se permitir, se você se cuidar, se você se valorizar. E olha, eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito antes. Você é incrível, você é forte, você é capaz. Você já provou isso tantas vezes na sua vida. Você criou filhos, você construiu uma carreira, você superou desafios, você segurou a barra quando ninguém mais conseguia. Você é uma guerreira. E agora chegou a hora de você usar essa força toda para cuidar de você mesma, para se transformar, para se tornar a melhor versão de você. E eu vou estar aqui te apoiando, te motivando, te dando as ferramentas que você precisa, porque eu acredito em você. Eu acredito que você pode ter a vida que você quer. Eu acredito que você pode se sentir linda, poderosa, desejável, independente da sua idade. Eu acredito que você pode parar de envelhecer precocemente e começar a rejuvenescer, porque eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Eu já vi mulheres se transformarem completamente quando elas tomam a decisão de se cuidar. E agora é sua vez, agora é a sua hora. Então não deixa para amanhã, não deixa para segunda-feira. Começa agora, escolhe um hábito, implementa hoje e daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, você vai olhar para trás e vai se orgulhar de si mesma. Você vai ver o quanto você evoluiu, o quanto você mudou, o quanto você está mais bonita, mais saudável, mais feliz, e você vai saber que valeu a pena, que cada esforço valeu a pena. Então vai lá, faz acontecer. Você merece, você é valiosa, você é poderosa. E eu estou torcendo por você. Estou aqui com você e quero ver você brilhar. Porque quando uma mulher brilha, quando uma mulher se empodera, quando uma mulher se transforma, ela inspira todas as outras mulheres ao seu redor. E juntas nós somos imparáveis.